Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil de resolução. Perante uma questão como essa, uma leitura cuidadosa se faz necessária. E o ideal é que o candidato conte com a fase de revisão, no caso de ele estar seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua corja de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular socados à mão. A mão, é claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. De que servem as ondas do mar de Copacabana? Me deem chão liso, sem protuberâncias calcárias. Mosaico estúpido. Mania de mosaico. Joga concreto em cima e aplana. Buraco, cratera, pedra solta, bueiro bomba. Depois dos 70, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. A queda é a maior ameaça para o idoso. Idoso, palavra odienta. Pior, só terceira idade. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeia que liga a cabeça aos pés. Adeus, corpo. Em casa, vou de corrimão em corrimão. Tateio móveis e paredes. E tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama, da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olha aí outra vez a pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio, hoje não. O recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é a ou o. A. Justaposição de sequências verbais e nominais. B. Mudança de evento resultante do jogo temporal. C. Uso de adjetivos qualificativos na descrição do cenário. D. Encadeamento semântico pelo uso de substantivos sinônimos. E. Interrelação entre orações por elementos linguísticos lógicos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: qual o recurso que caracteriza a organização desse texto? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. A primeira coisa que nós fazemos é ler o texto. Temos aí uma crônica de Fernanda Torres, que antes de ser escritora já fazia sucesso como atriz. E será que nós conseguimos eliminar qualquer uma das alternativas depois da primeira leitura? Me parece arriscado. São ideias que nós só entenderíamos como respostas corretas ou não à pergunta do enunciado se fizermos uma leitura bem atenciosa do texto. Mas isso não é uma coisa para se fazer nessa fase de pré-leitura. Então o ideal é atribuirmos um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Nos focando na pergunta do enunciado, vamos ler o texto pensando em cada alternativa, começando, é claro, pela alternativa A, que por acaso é o gabarito da questão. Peço para que deem uma pausa para lermos as duas primeiras frases. O que será que liga a primeira frase à segunda? Ou seja, o trecho que estamos destacando em negrito agora. Por uma questão de lógica, nós entendemos que o tal luso infame é Dom Manuel I e sua corte
de tenentes Eusébios, como diz o texto. Esse é o encadeamento entre as duas primeiras frases, sendo que a primeira frase é uma sequência verbal, regida pelo verbo inventar, que nós estamos agora sublinhando. Já a segunda frase é uma sequência nominal, ou seja, não há qualquer forma verbal servindo de regente. E à medida que nós vamos lendo, nós vemos que essa sequência se prolonga até onde nós acabamos de prolongar o negrito. Se esse recurso se repetir ao longo do texto, então, de fato, a alternativa A responde corretamente à pergunta do enunciado. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos tirar o negrito e vamos colocar em preto as sequências nominais e em vermelho as sequências verbais, sublinhando os verbos. Vejam, então, as formas verbais estão sublinhadas e cada uma delas rege uma sequência verbal. Convém lembrar que gerúndio, infinitivo e particípio não são formas verbais, e sim formas nominais do verbo. E por serem formas nominais, não são suficientes para que uma sequência seja uma sequência verbal. Esse recurso, de fato, se repete ao longo do texto, respondendo, de fato, à pergunta do enunciado, e sendo o gabarito da questão, a não ser que outra das alternativas responda também à pergunta do enunciado de forma correta. Se for o caso, essa questão pode ser anulada. Então vamos ter que ler o texto de forma bem cuidadosa. Vamos adiantar que a alternativa E é a única que comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que as outras alternativas incorretas cometem o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste em se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. O erro da redução costuma de fato ser uma armadilha para o candidato que está desatento, enquanto que o erro da extrapolação, na maioria das vezes, é fácil de ser percebido. Só que no caso dessa questão, também o erro da extrapolação só pode ser percebido se fizermos uma leitura bem cuidadosa. Entendam uma coisa, o que seriam esses elementos linguísticos lógicos referidos pela alternativa E? Seriam quaisquer elementos de coesão referencial que nós estudamos lá nas aulas de coesão textual. Seriam conjunções ou outras formas lexicais. Essa inter-relação pelo uso de elementos linguísticos lógicos seria a coesão referencial, que não ocorre nesse texto. Nesse texto, predomina a coesão sequencial ou sequenciação. Ou seja, foram usados procedimentos, em especial a justaposição, que nós vimos que está na alternativa A, para se estabelecer uma relação semântica e pragmática entre os trechos. Agora vejam a alternativa B. Entendam o seguinte: o que é uma mudança de eventos resultante de um jogo temporal? Trata-se de uma mudança de evento acompanhada de uma mudança de tempo verbal. Então vamos mais uma vez sublinhar as formas verbais do texto. Reparem que a maioria dos verbos estão no tempo presente, que estamos destacando em vermelho. Convém ressaltar que o verbo cair no final do texto está conjugado no tempo presente, mas está no sentido de futuro do presente. A forma gramaticalmente correta seria cairei. De qualquer maneira, notem que as formas verbais que nós estamos destacando em verde estão no pretérito perfeito do indicativo. E entre essas duas formas, nós temos a locução verbal ia soltar, no futuro do presente composto. Ou seja, da primeira forma para a segunda, temos uma mudança de tempo verbal. E temos uma outra mudança de tempo verbal da segunda forma para a terceira. Só que não houve uma mudança de evento. O trecho que nós estamos destacando em negrito agora se refere a um único evento, a invenção das pedras portuguesas.
O texto está falando das condições presentes no calçadão de Copacabana, até o trecho para onde estamos prolongando o negrito. Daí em diante, o texto fala sobre a vida cotidiana do idoso. Então, esses eventos são marcados por mudanças de tempo verbal. De certa forma, sim. A primeira mudança de evento ocorre com uma mudança do pretérito perfeito para o presente. A segunda mudança de evento ocorre com uma mudança do modo verbal. Saiu-se do modo imperativo e foi-se para o modo indicativo do verbo transformar, enquanto o verbo aplainar estava no modo imperativo. Mas será que isso nos leva a responder a pergunta do enunciado com a alternativa B? Não, é muito pouco. A justaposição referida na alternativa A é uma resposta muito mais completa. Agora vamos à alternativa C. Reparem que o cenário predominante nesse texto é o calçadão de Copacabana. No finalzinho do texto, o cenário muda para a casa do narrador. Onde estão esses adjetivos qualificativos do cenário? No texto, os adjetivos que nós encontramos são essas palavras que nós estamos destacando em vermelho. Vejam que os adjetivos interminável, pior e extrema, que nós estamos sublinhando agora, não se referem ao cenário. Então vamos até tirar deles a cor vermelha. Então, com esses adjetivos que sobraram se referindo ao cenário, será que nós podemos usar a alternativa C como resposta à pergunta do enunciado? Mais uma vez, não, porque é muito pouco. A alternativa A dá uma resposta muito mais completa. Agora vamos à alternativa D. Onde estão esses substantivos sinônimos no texto? O primeiro momento em que isso acontece é com esses dois substantivos que nós estamos colocando agora em vermelho. Mais adiante, a mesma coisa, ainda se repetindo ali perto com essas palavras que nós mais uma vez estamos destacando em vermelho. Ou seja, essa alternativa D é muito pouco para se responder a pergunta do enunciado. A alternativa A é a única que dá uma resposta correta à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, espero que vocês tenham visto que, de fato, essa é uma questão de difícil resolução. Só acerta uma questão como essa quem faz uma leitura muito cuidadosa e atenta. Tudo que nós mostramos demanda esse tipo de leitura e acaba demandando também uma fase de revisão, como a que nós propomos no nosso método. Então é importante que você que é candidato seja capaz de sacar o gabarito de questões mais fáceis o quanto antes, para ler com atenção uma questão como essa e sacar o gabarito com segurança. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas.
Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.